Estamos mais uma vez aqui para falarmos do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus, sempre dizendo: não sou o dono da verdade, nunca serei nem posso ser. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse em João 17:17, Pai, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Então vamos meditar aqui, porque o nosso interesse aqui é falar da palavra do Senhor, né? E vamos meditar sobre Romanos capítulo 10 e o versos 2, que diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo está falando aqui para os judeus que tinham um zelo de Deus, que era guardião da lei de Deus, da lei de Moisés, foi dada a Moisés. Eles tinham os mandamentos e tinha profetizado um Messias que viria para Israel. Israel era zeloso de verdade, como é zeloso ainda o Israel que ainda não se chegou a Cristo, mas sem entendimento. Vamos trazer para cá, para a igreja, para a era da igreja. Nós vemos muitos homens de Deus que estão na frente de trabalho, que são pastores, que são aí bispo, apóstolos, que são aí homens de Deus, obreiros, que estão na frente de trabalho, que são zelosos sim com a palavra de Deus, são homens que estão ali lutando, orando a Deus, levando o rebanho de Cristo, mas uma boa parte é sem entendimento. E os pastores, Deus chamou, como está lá em Jeremias capítulo 3, versos 15. Vamos ler aqui Jeremias 3,15. Jeremias 3,15, que diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Quem levanta os pastores, os líderes de igreja, é Deus. É Deus. E quando Deus chama o irmão para o pastorado, ele tem que entender que ele vai rebanhar um rebanho que não é dele, que é o rebanho de Jesus, o rebanho de Jesus Cristo, que morreu na cruz e comprou. E muitas vezes, eu vejo por aí, muitas vezes, o pastor não quer nem saber de Bíblia. Ele é zeloso de Deus, mas não lê a Bíblia. E quando lê, vai no domingo, ele pega a porção da Bíblia. E Deus fala para ele, fala, porque Deus tem compromisso com a igreja. Mas a igreja nunca vai crescer, porque a Bíblia não foi só para o pastor dar a porção, mas é para o pastor falar da morte de Jesus, da morte substituta de Jesus, da redenção, propiciação, imputação, a ressurreição. Tudo isso, não é pegar textinho não, a igreja tem que aprender os fundamentos da palavra de Deus. Aí na mídia, a gente vê em todas as mídias aí, todas as mídias aí, uma boa parte, 80 e poucos % do que se prega aí na mídia não é o Evangelho de Cristo Jesus. É um evangelho mercantilista, um evangelho para vender fronha, um evangelho para vender caneta ungida, água ungida, óleo de Israel, fronha ungida, lenço ungido, fogueira santa, terapia do amor, kit de beleza de Esther, até isso aí tem, e um monte dessas coisas. E aí, pastor, meu irmão que está aí liderando, o senhor não lê a palavra de Deus, não ora, não toma tempo bastante lendo, meditando. E meditar, não é só ir chegar todo domingo lá e jogar uma porção para a igreja, não. Deus falou e fala mesmo, mas nunca vai ter o entendimento, porque o povo não sabe. Muitos deles estão lá, não estão nem sabendo, e estão comendo lá. E aí a semana inteira esse povo fica vendo na mídia aí, comendo esse lixo evangélico, e os pastores nem se preparam, nem defendem a fé, a igreja, porque Deus não precisa de defesa, mas a igreja. A igreja. E quando a gente fala que esses homens aí que não estão pregando o evangelho, não, isso é um mercado, isso não é o evangelho de Cristo, é muito poucos que estão pregando na mídia o evangelho, e esse muito pouco não aparece, porque a multidão está interessada em negociar com Deus, eles estão interessados no problema deles, eles não querem saber de santificação, salvação, uma vida íntegra com Deus, o meu irmão que está ali da igreja, que é o corpo de Cristo meu, está passando necessidade, eu estou lá para ajudar, não, eles não querem saber, eles querem saber de ir lá e ter um camarada aqui, e a Bíblia já falou sobre isso.
E a Bíblia já falou sobre isso. Mas, quando a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando a instituição dos diáconos, capítulo 7, presta atenção para que os pastores Deus chamou. Deus chamou os pastores. Não é para ficar meia boca com a palavra de Deus. Não, meu irmão. Você não é para estar correndo contra as coisas que te tiram o tempo de meditar. Deus te chamou para isso, para você rebanhar o rebanho dele. Não é seu, é dele. E a gente está vendo isso aí. Aí quando chega no domingo, dá aquela porçãozinha fraca, o povo já comeu um monte de lixo, o povo está lá ouvindo com aquela canseira. E quando alguém se levanta para falar, não contra essas pessoas, vai falar contra o ensinamento, levanta sempre uns querendo ser o dono da verdade ou o pseudo da verdade. Já não podemos julgar. Como que não pode julgar, meu irmão? Nós não podemos julgar a vida de ninguém, falar, é um juízo temerário. Preste atenção, meu irmão, você tem que se aprender. Mas tudo que eu estou falando aqui, o que se fala na mídia, que está aí, nós temos que balancear assim com a Bíblia, para ver se é verdade, se está sendo, se tem heresia. Aliás, meu irmão, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você ficar com a palavra de Deus, para não comer esse lixo teológico que está aí, que está levando multidões para o inferno. E você está aí com esse pouquinho no domingo, eles já comeram um monte de lixo. E você tem um Espírito Santo de Deus, Deus te chamou para isso, né? Agora tem uns também que o homem que faz, porque dá dízimo mais, ou porque o homem gosta mais, aí ele faz, aí o homem que faz. Mas quando é Deus, o pastor olha e vê e chama todos os obreiros, vamos orar para ver se realmente a minha visão está certa, e se esse rapaz esse homem, essa mulher, Deus está chamado para esse ministério. Depois de orar, os obreiros todos veem, e Deus vai revelar, não é só para um, porque um pastor fica na mão de um pastor só. Como é que você vai saber no coração dele, meu irmão? E antes disso, o obreiro precisa ser santo, precisa ser separado, precisa ter já tido muito tempo no Evangelho e que demonstra santidade, que é fiel com Jesus na sua casa, enfim. Está lá em Timóteo 3 e daqui a pouco nós vamos ver. Vamos ver aqui então em Atos 7. Atos 6, que diz assim, do verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós, os pastores, os líderes, está aqui, meu irmão. Está aqui, é Deus que está dizendo. Você precisa seguir Deus, e Jesus já deixou aqui a palavra para seguir. Ele é como Ele quer. A igreja não é sua, você tem que seguir do jeito que Deus quer. Olha o que Deus falou. Mas nós, os apóstolos falam, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, no ensinamento da Bíblia. Mas é no ensinamento 66 livros completos, não é porçãozinha tirada todo dia, não. Isso Deus fala mesmo, a igreja chora, mas isso é por dia a dia. Isso é por dia daquele sai. Mas o estudo que tem que alimentar o rebanho é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos 1. 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, diz assim o versos 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre ele, a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É isso aí, meu irmão. Os pastores, um lixo teológico. Aliás, a igreja pentecostal, uma boa parte, ou a maioria, uma boa parte do pentecostal clássico, já misturou, meu irmão. Misturou um neopentecostalismo. O neopentecostalismo tem ensino de heresia. E as igrejas pentecostais, infelizmente, também estão lá dentro. E meus pastores não conseguem perceber, porque não lê a Bíblia, não sabe discernir, não olha. Não, eles creem na Bíblia assim, uma boa parte. Aí eu vou lá e falo, o resto do sonho e revelação, e o resto da palavra que se vire para não. Deus deixou aqui como Ele quer ser servido. Como Ele deve ser servido. As doutrinas é pela palavra de Deus, os dons espirituais. Isso aí, a igreja, Deus é que dá a cada um. Deus é que dá a cada um. Hoje nós estamos vendo aí pastores envolvidos aí em política.
né? Em política aí, você tem, não, na política tem que ter todo o homem de Deus também, porque lá em Provérbios capítulo 29, 2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Mas agora pastor envolvido com política, e depois você vem me dizer que isso é evangelho, meu irmão. Você precisa voltar, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, e a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus. E outra, quando nós chegarmos lá em cima, os pastores vão dar conta para Deus. Eu tive a revelação, eu senti no coração de Deus, vai falar assim, eu te dei a minha palavra, estava lá, que homens inspirados por mim, eu deixei a palavra, como eu queria que a igreja, fosse levada, pela palavra, pela sã doutrina. Pela sã doutrina. Passa o dia inteiro, precisamos voltar na oração e na paz. Isso não separa nunca a palavra de Deus. O jovem, que vocês, meu irmão, uma boa parte dos pastores estão deixando para esse jovem? Que legado, meu irmão. Uma boa parte dos pastores, meu irmão, eles nem falam. Uma boa parte deles, meu irmão, eles vão lá, pregam a palavra, falam de oração, mas eles não incentivam a sua igreja a ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eles também não oram. Porque 90% da igreja é a cara do líder. Se o líder é preguiçoso espiritualmente, só gosta de orar, não gosta de ler, a igreja vai ser, a maior parte vai ser aquele reflexo. Precisamos estar equilibrados na palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versos 12. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, 12. 1 Timóteo Está aqui, 3,12. Diz assim, está falando para um pastor, para outro pastor, jovem, mas um pastor Timóteo. É Deus que está falando isso aqui. Se eu sou de Deus, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. É ela que julga todas as coisas. Como eu estava dizendo, você diz assim, usando Mateus 7, não julgai para não ser julgado. Não, meu irmão, nós não podemos fazer julgamento temerário. Você sabe o que é julgamento temerário? Falar mal dos outros, não podemos, é pecado. E nos conduz à perdição. É lógico, não podemos, mas o que é dito, aliás, a tua Bíblia mesmo vai dizer. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, Paulo vai dizer assim, olha, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Está mandando julgar até as profecias. Agora uma igreja, uma boa parte vendida. Uma boa parte vendida. E os irmãos, até chegar o domingo, que é o dia que todo mundo tem mais folga para ir mais para a igreja, as pessoas ficam vendo esse lixo teológico, né, que separa de Deus, que seja um crente egoísta. Olha o que Paulo vai dizer. Ninguém despreza a tua mocidade, está falando para Timóteo, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. É para os pastores persistir em ler. O que os apóstolos falaram? Vocês vão ser, os diáconos vai servir aí. Nós não vamos. O pastor quer resolver tudo. Ele acha que é tudo, porque faz. É com zelo, mas sem entendimento. Que Deus separou dentro. Se alguém mandou, se você tem esses obreiros ao teu lado aí, e foi Deus que mandou. E você tem que olhar junto com os obreiros e saber qual é o dom de cada um para pôr na engrenagem certa, para que a igreja de Cristo cresça. Mas você às vezes quer fazer tudo, se mete em tudo. E tem muitos que se metem em tudo. Você faz até com zelo, e eu sei que você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo, você faz com zelo, mas você não tem entendimento. Porque os apóstolos falam, não, nós não vamos se meter com isso. Agora nosso negócio é a oração e a palavra de Deus. É rebanhar o rebanho de Deus, alimento para o rebanho de Deus. Ainda mais no século 21, as heresias estão comendo solta. As igrejas ditas, uma boa parte dita pentecostal, é heresia para todo lado. O zino então, meu irmão, o zino. Meu irmão, o zino, uma boa parte do zino é heresia pura. Deus não é emocional para você sentir. Aliás, a igreja hoje ela quer sentir, ela não quer pensar. Então você é contra não sentir? Não, meu irmão. Não, mas tem que pensar. Uma igreja onde que o homem, o zino é antropocêntrico, onde que o homem é o centro, e não é isso. É Deus que é o centro. Traga de volta o que é meu, eu quero o que é meu. Meu irmão, se você fosse esperar e eu, que é seu, o que era nosso era o inferno. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, que mandou o seu filho amado de Deus. Se você quer meu, você quer de volta o que é seu, o nosso era o inferno. Mas agora é pela graça, Deus nos salvou. Aprove Deus nos salvar através do sacrifício de Jesus. Olha o que ele diz aqui.
Mas parece que a Bíblia ficou há muito tempo para lá, meu irmão. Ela vai debaixo do braço dos irmãos. Eu tô falando, meu irmão, de líderes. Uma boa parte. É lamentável, é triste. É triste, meu irmão. É triste. Não tem fome da palavra de Deus, não ensina o rebanho de Deus. Quando você chega lá em cima, naquele dia, Deus falou, te deixei a palavra de Deus, a minha palavra eu queria, já deixei o que eu quero dentro da igreja. O que eu quero dentro da igreja é culto, é zelo pela doutrina, mas zelo também com entendimento e não sem entendimento. E aí ele continua dizendo, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isso é para o pastor fazer, é isso que a Bíblia diz, meu irmão. E aí tem um monte de crente, meu irmão, que fica lá, o pastor não tem fidelidade com a palavra. E o que eu estou falando para ler a palavra, não é tirar porçãozinha todo dia, não. É falar sobre assunto, sobre o quê? Sobre a vinda de Cristo. Ensinar o que a Bíblia diz, não é o que o homem diz lá. Isso não importa, importa a palavra de Deus. Falar do sacrifício de Cristo, entender o que é lei e graça, o que é Antigo Testamento e Velho Testamento. A lei moral, Deus continua com ela no Novo Testamento, é o que está no Novo Testamento, isso não caiu. Mas aquelas maldições do Antigo Testamento, muitas coisas lá que não é para a igreja mais, não é para aliás, nunca foi para a igreja, era para Israel. Então você fica para lá nesse meio cruzado, fala sobre ética cristã, como se deve andar o homem, a mulher, santificação, mas não é só isso, tem que se falar da morte de Cristo. A morte de Cristo não trouxe o quê? Salvação, redenção. A morte de Cristo nos trouxe propiciação e imputação. Imputação é que foi imputada em Cristo. A justiça de Deus foi imputada em Cristo pelo sacrifício dele. A nossa pena Cristo pagou na cruz para satisfazer agora a justiça de Deus. Fala sobre a doutrina da igreja. Fala sobre a doutrina de anjo. Mas não existe isso, meu irmão. A Bíblia está cheia. A Bíblia, meu irmão, é um manual de regra. É um manual de regra. E aí fica aí essa vendeção de rosa ungida, de meia de apóstolo. Meu irmão, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus não serviu para nada. Que é isso, meu irmão? O sacrifício de Jesus, isso é banalidade. Então, eu insisto em dizer, o povo come lixo e o pastor chega com um pouquinho ainda a si mesmo. E você tem que defender o evangelho. Não Deus não precisa que ninguém defenda, ele é Deus. Mas o evangelho, como Paulo falou, eu fui posto por defesa do evangelho. Essas heresias que está aí, você devia de combater, às vezes no meio pentecostal, entrou o neopentecostalismo, o pastor nem sabe, porque começa pelozinho, um monte de coisa, heresia, mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando da ceia, é bom que haja heresia no meio mesmo, para que o sincero se revele, se amostre, mas se você não sabe, você nada, você fica lá. Você não pode me apoiar, por mais que você me ame. Se eu estiver errado, se eu tiver com a doutrina errada, você não pode. Você tem que continuar me amando, mas você tem que me exortar, como diz, continue exortando, ensinando a palavra de Deus. Mas você não pode estar comigo. Se eu estou errado, se eu estou na heresia, você não pode. E 2 Timóteo 2, 23, diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Não tem nada a ver com o que eu estou falando de heresia, não. Ele está dizendo dessas questões que os crentes vai andar na internet e diz assim, olha, aquele Guaraná é do diabo. É do diabo, meu, você comprou, mas a Bíblia diz que com oração dentro da minha casa, a minha compra quando eu chego dentro de casa, tudo na minha casa, é consagrado e orado a Deus. Acabou. Essas contendas que eles ficavam lá, essas contendas. Porque quando eu oro, acabou, tudo foi feito, a minha oração, a oração do crente tem poder, Deus santifica aquilo. Então, deixa as questões loucas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e a tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. É isso. É isso. Pastor, ele tem que amar as ovelhas igual. Dentro da igreja tem que ser os obreiros, é aquele que Deus levanta. Às vezes o pastor, ele tem zelo demais e sem entendimento.
Deus chama o irmão ou a irmã para um cargo e Deus começa a usar aquele irmão. Ele começa a ficar um pouco meio na carne. E aí ele põe no banco. No banco não é por causa que o irmão pecou, não. Ele não dá mais oportunidade. Ele não dá mais oportunidade. Por quê? Porque ele ainda ele é carnal. Ele não entendeu que aquele irmão foi posto ali e aquele dom é para a igreja de Cristo, não é dele. Mas ele não quer, porque vai manchar ele. Vai manchar o irmão, sabe mais, é mais usado do que eu. Meu irmão pastor, o senhor tem que... Você, meu irmão, você está servindo Deus com zelo, mas sem entendimento. Você está atrapalhando, você está tirando aquilo que Deus mandou para você, junto com você, que o rebanho é dele. O rebanho não é seu. E você, às vezes, com seu ciúme, você escolhe o que você quer. Não é assim. Naquele dia, precisa ler a Bíblia. É a palavra de Deus. Precisa ler a palavra de Deus. E a cada um Deus levanta a igreja junto com o pastor, para a igreja crescer. Os dons ali ser... Agora o pastor, muitas das... E o irmão tira, porque o pastor sem entendimento. O pastor ainda meio carnal, e ele acaba tirando, ele mesmo acaba atrapalhando o evangelho de Jesus. Não, deixa eu te falar, o rebanho é de Cristo, você não pode, você faz com zelo, mas sem entendimento. É isso que Paulo falou para Israel. Israel negou Jesus e não quis mesmo, e é zeloso de Deus. Eles são zelosos de Jesus. É que nem as outras religiões são zelosos. Os adoradores aí de ídolos são zelosos. Eles vão lá na Aparecida, são zelosos. Eles estão lá, eles estão crentes que eles estão servindo mesmo ali, de joelho, fazendo as coisas, as pés dele, idolatrando, mas eles estão, mas sem entendimento. Os muçulmanos estão matando em nome de Alá, dizendo que é os judeus e os evangélicos e os crentes, os cristãos, eles estão matando, pensando que eles estão fazendo um favor de verdade para Deus. Eles estão com zelo, mas sem entendimento. Mas sem entendimento, você não entendeu que Deus é que manda os obreiros para você, meu irmão. E você junto com os obreiros, você tem que deixar a engrenagem ir. E é cada um no seu dom, aí você tira. Você de vez de fazer o evangelho crescer e de louvar a Deus pelas pessoas que Deus está mandando. Não, fica no evangelho meio água e sal. Deus me revelou e eu creio que Deus revela, mas não é revelação. Mas eu aprendi assim. Não, Deus não chamou para você aprender assim. Deus chamou para pregar a palavra. E não é um grupo sozinho que é Deus que fala a regra fora da palavra. Não. A igreja é uma só. O rebanho, no fim, é um só. É um só. E a gente vai vendo muitas coisas que é lamentável. É lamentável. Olha o que Paulo falou. Paulo, partindo de Éfeso, Atos 20. 3 anos que ele ficou em Éfeso. E ele partindo agora para Jerusalém, que ele, como foi profetizado, que ele ia cada cidade que ele ia ter, e lá ia ter prisão e sofrimento de martírio, ele falou, eu estou pronto aí, sofrer pelo evangelho e até morrer pela causa do evangelho. É isso. Porque o evangelho, quem chama homens é Deus. Lembra de Jeremias que eu acabei de estar, Jeremias capítulo 3, verso 15, e eu mesmo, Deus falando, darei pastor segundo o meu coração, e esse apacentará o meu povo, com sabedoria e com entendimento. E aí quando vê a graça de Jesus, o Espírito Santo agora é que dá o dom. Mas o pastor, às vezes, ele pega aquilo lá, aqueles que ele gosta mais, né? Isso é terrível. O homem não faz ninguém. O homem só apenas vê o dom. Que aquela pessoa Deus já chamou aquele homem, aquele irmão, o dom. Ele só vai ver e vai ordenar aquele irmão o que ele é. Não, o pastor tem poder de fazer, não, meu irmão. Aliás, tem os pastores que estão podendo aí jogando óleo e fazendo que dão mais dízimo, ou eles falam, eles erram um monte de erro lá, e as pessoas ficam quietas. Importante eu estar lá na minha cadeira cativa, né? Ficar quietinho. Então, você precisa falar a verdade do evangelho. Enquanto muitos estão se perdendo aí, a boa parte do evangelho está corrompido. Uma boa parte aí, um negócio vendendo. Lembra do templo lá, que Jesus faz o chicote e derruba as mesas dos cambistas, as pombas e tudo? Não mudou nada. Está pior hoje é um comércio. Hoje o evangelho, o pseudo-evangelho, porque o evangelho de Cristo Jesus está na palavra de Deus. E os irmãos se confundem, seguem essa multidão que segue esse pessoal, é porque não lê a Bíblia, porque não querem ter um entendimento de Cristo. Não querem.
Não querem. E se levanta alguém para falar, ele diz assim, olha, está se levantando contra o ungido. Quero dizer para você que todo mundo é ungido, você está totalmente errado. Né? No Novo Testamento não tem um ungidão, não existe. Nem na sua, só se for na sua cabeça, que na Bíblia, na palavra de Deus, não existe. Existe sim função, né? Cada um na sua função. Existe ofício que Deus separa o pastor, mas todos são filhos de Deus, não tem ungidão, todos são ungidos. Aliás, Jesus, o Messias é um ungido de Deus, e nós estamos lavados no sangue dele, todos nós somos ungidos. Então tem que ver isso aí e rever. Então, às vezes, prende o evangelho com zelo. Eu tenho certeza que você tem zelo, mas sem entendimento. Você está sem entendimento, você precisa voltar e ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a Bíblia. Tem pastores que Deus chamou mesmo e está aí na frente do trabalho, com zelo, mas sem entendimento. Sem entendimento. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a coisa mais triste, meu irmão, é o pastor, ele dá valor mais na placa. Porque é o CNPJ que tem que ter, que é do homem, mas a igreja é organismo vivo, que é gente, dá mais valor pelo cimento. E a igreja, as pessoas são em segundo lugar. Inversão de valores, é com zelo. Só que ele está com zelo, com entendimento lá do Antigo Testamento, do templo que já foi destruído. E Deus mandou destruir, porque foi Jesus que mandou destruir mesmo. E foi Deus que permitiu destruir, porque agora o templo somos gente, a gente precisa sim do templo de cimento, que é para todos nós se reunir. Mas aquilo não é mais importante não do que nós. Você está erradíssimo. Você está errado. Você não conheceu, então, o Novo Testamento não conheceu não, meu irmão. Você não conhece, a gente precisa olhar, meditar na palavra de Deus. Muitos estão se perdendo, meu irmão. E a gente se fecha nos nossos domingos, nos nossos cultos. Falamos lá o nosso... E Deus falou, e eu sei que Deus fala mesmo, eu creio. Mas a igreja, a palavra é ensinada um todo. Fala sobre Jesus, o que é a pessoa de Jesus? A pessoa do Espírito Santo. A doutrina da igreja. A doutrina dos anjos. Fala a doutrina de Deus. É o ser de Deus. A pessoa de Deus. A doutrina do pecado, a doutrina do homem. A salvação pela graça e não pelas obras. Como diz Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvo. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, olha o que Paulo vai dizer aqui. No verso 19, capítulo Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus que sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O pastor tem um rebanho, e nesse rebanho tem as ovelhas rebeldes. Tem as ovelhas bom, que amam o pastor, que sempre apoia em tudo, que está tranquilo, que não dá trabalho nenhum. Mas tem as rebeldes. Tem as rebeldes. E agora? Tem que atender as rebeldes. Sabe por quê? Porque Deus não deu propriedade, um escrito de propriedade para você, nem para mim, nem para apóstolo, nem para ninguém, dono da igreja. Não. Deus deu pastor para a igreja, não a igreja para pastor. Então a igreja é dele, a ovelha é dele. Ela pode ser, ela é mesmo, ela é ranzinza, ela às vezes fala mal do pastor, ela tá lá, mas você tem que amar, porque ela não é sua. Você não vai ter o sentimento para arrepentar ela, não. Não, mas eu vou separar, eu vou. Olha, e o pastor na igreja não pode oprimir a ovelha é de Cristo. Olha o que Paulo diz. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, no culto publicamente. E o pastor ia nas casas, na ovelha rebelde, ela ia assim, e com todo amor, porque ela é de Jesus. Está pensando que o rebanho é só os bonzinhos? Não, é de Jesus. Então é dele, você precisa estar preparado. E Paulo vai dizer aqui no verso 24. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quem que fez Paulo apóstolo? Jesus. É Jesus quem dá. É Jesus quem dá. Mas muitos homens aí estão dando porque é mais chegado dele, dá mais os dízimos aí, dinheiro. Uma boa parte é assim, meu irmão. Eu sei. Eu estou falando. Eu sei. Que boa parte, infelizmente, é assim. E não deveria ser.
Não deveria ser, é Deus que chama. E o pastor, junto com os obreiros, vai dizer, não, aquele lá foi Deus que levantou. Vamos pôr na engrenagem certa. Põe na engrenagem certa porque o evangelho de Jesus é para a igreja prosperar. É para a engrenagem trabalhar certo. Mas o pastor, muitas vezes, o irmão, a irmã tem um dom, ele começa... Ele tira as oportunidades, porque às vezes ele fica carnal, ele não entendeu nada, né? Ele tem zelo, mas sem entendimento ele ficou carnal, ele tem ciúme, porque aquela irmã, aquele irmão vai se destacar e vai ficar ruim, né? Aí, um pastor ir para a escola dominical, o que é isso? Pastor sabe tudo, sabe nada, tem que aprender, meu irmão. Nós temos que aprender. Eu não sei nada, meu. Não sou formado em nada. Não sei nem falar direito. Se você ver meus vídeos aí, eu nem sei nem falar, mas os irmãos que com fé em Jesus vai entender, pela misericórdia de Deus, o que eu estou dizendo na palavra de Deus. Mas os pastores por aí nem vão, e quando chega no domingo fala um pouquinho de coisa, ainda aceita um monte de heresia, meu irmão, heresia. E eu vou dizer aqui o que vai acontecer com a heresia, se você não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia na direção do Espírito Santo de Deus, num todo, 66 livros num todo. Então quer dizer que no domingo que eu leio uma palavra, a igreja chora, pula e fala em língua do Espírito Santo de Deus, e Deus fala. Não estou dizendo que Deus faz isso por causa da igreja. A igreja não vai crescer. A igreja na segunda-feira vai ficar vendo esse pessoal aí, né, na internet, na televisão, um suposto evangelho, um evangelho mercantilista, um lixo teológico, né, que vai levando gente para o inferno, porque o pastor tem preguiça de estudar a Bíblia, de orar a Deus, porque foi isso que a Bíblia está dizendo. O pastor tem que deixar as coisas, e aí pastor se envolvido com política, e isso, aquilo, outro, a maioria são corruptos lá, e o camarada cai, e o camarada põe, e você me diz que isso é evangelho, e você me diz que isso é evangelho porque você chorou, porque ele fala algumas verdades. Deixa eu te dizer uma coisa, um relógio parado na parede dá duas vezes por dia a hora certa. Não é porque falar em Deus, em Jesus, umas palavrinhas bonitas certas, que é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar.